Professor, o conceito da Santíssima Trindade só se tornou formal após o Concílio de Nicéia? Então, isso aqui é uma deixa interessante para a gente falar sobre outros concílios, né? Porque vocês talvez tenham percebido no vídeo sobre o Concílio de Nicéia que o Concílio de Nicéia ele nem fala tanto sobre trindade, sobre as três pessoas. Ele fala principalmente sobre a relação entre o Pai e o Filho, a primeira e a segunda pessoas, né, da Trindade. Mas não há muita referência ao Espírito Santo. No Credo Niceno aparece, né? Cremos no Espírito Santo, mas não há um desenvolvimento sobre essa terceira pessoa da Trindade. Aí o que vai acontecer? Como não tem uma definição muito clara e política e até coercitiva da parte de bispos ou até do imperador a esse respeito, a divergência de opiniões tende a ser maior. Então, o Concílio de Nicéia, vamos falar aqui dos 4 primeiros concílios ecumênicos da Igreja, que são concílios bem sobre questões bem básicas, né? O primeiro é o Concílio de Nicéia, que discute que discute essa relação entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade, né? Se o Pai e o Filho são da mesma substância e se eles são coeternos, se eles ou como Ário dizia, as outras pessoas que compartilhavam a opinião de Ário diziam, se o filho foi criado pelo pai em um certo momento, ou seja, ele não é eterno, e criado a partir do nada, então ele é de outra substância. O Concílio de Nicéia vai dizer que não, que o Filho e o Pai são coeternos e consubstanciais, mas não dizem muito sobre o Espírito Santo. Aí no concílio, o grande concílio ecumênico seguinte, que vai ser o concílio de Constantinopla, ainda no século IV, vai discutir justamente a questão do Espírito Santo. Então vai reforçar as afirmações, as definições de Nicéia e vai discutir propriamente se o Espírito Santo é divino, se o Espírito Santo é Deus, da mesma forma que Jesus ou Cristo é Deus, o Logos é Deus, e que o Pai é Deus. Então tem essa discussão sobre qual o nível de divindade do Espírito Santo. Isso acontece no Concílio de Constantinopla. Então ele vai, de certa forma, complementar a discussão sobre a Trindade que havia sido feita no Concílio de Nicéia. E aí, posteriormente, então assim, Nicéia não fecha todos os artigos sobre a Trindade, né? Nem o de Constantinopla. Depois há muita discussão sobre a Trindade posteriormente, porque vão surgindo novas interpretações que são combatidas e por aí vai. Depois do Concílio de Constantinopla tem o Concílio de Éfeso, já no quinto século. O Concílio de Éfeso ele discute a questão da divindade e da humanidade de Cristo. Então, se havia uma distinção entre a humanidade e a divindade de Cristo, ou se o Cristo divino e o Cristo humano eram uma só coisa, né? Havia uma integralidade dessas duas facetas, por assim dizer. E aí, essa discussão vai se dar principalmente em torno do título que se dava a Maria, mãe de Jesus, como mãe de Deus. Theotokos, porque tinha algumas pessoas que discordavam desse título, de que Maria era mãe de Deus, porque ela seria mãe só do Cristo humano e não do Cristo divino. Então fazia uma diferença entre o Cristo humano e o Cristo divino. E o Concílio de Éfeso vai afirmar o título Theotokos para Maria e vai dizer que não, que Cristo é um só, divino e humano. Então, se Maria é mãe de Jesus em algum sentido, ela é mãe de Deus. Então, beleza, isso é o Concílio de Éfeso, né? Além de, claro, todos esses concílios têm outras questões também, como o de Nicéia teve, mas esses são os pontos principais, né? E a motivação para convocar o concílio. E depois tem o concílio de Calcedônia, que é um concílio também no século V, depois do concílio de Éfeso, que vai continuar essa discussão sobre a divindade e a humanidade de Cristo, e a discussão que acontece nele é como que se dá essa relação entre o Cristo divino e humano. Se Cristo é metade humano e metade divino, ou se ele é mais divino do que humano, ou se ele tem certas características divinas e outras não, e certas características humanas e outras não. Então é essa a discussão. E o que vai ser definido ali é de que Cristo é 100% homem e 100% Deus. Cristo é totalmente humano e totalmente divino. Aí como é que você resolve essa questão? Mais especificamente é uma coisa complexa, né? Mas a definição conciliar é essa, né? De que Cristo é totalmente humano e totalmente divino. Então ele tem todas as características humanas e todas as características divinas. O que gera, de novo, como eu disse, né, um certo paradoxo, porque a mortalidade é caracteristicamente humana e a imortalidade é caracteristicamente divina. Então como é que você bate essas duas coisas, né? E aí, claro, todas essas definições conciliares não vão ser definitivas, nenhuma delas vai ser definitiva. Ela vai ser definitiva enquanto definição, mas na prática,
como cada um interpreta essas definições e cria novas ideias a partir delas, vai divergir. Então, o que eu quero dizer é que elas não fecham 100% as discussões que elas visavam fechar, né? Até hoje, mesmo entre sacerdotes católicos, você vai encontrar diferentes interpretações sobre esses assuntos. E aí pode chegar num nível de divergência ali que isso que isso vai ser coibido pela estrutura formal da igreja, mas pequenas variações e tal acabam ocorrendo, né? Então, esses são os quatro primeiros concílios. Aí, depois dos quatro primeiros concílios, desses primeiros quatro concílios ecumênicos, né, que visam uma aplicação universal das suas definições, afetando todos os bispados, todas as paróquias, né, todas as igrejas da cristandade. Depois deles, tem também outros concílios ecumênicos, que são, por exemplo, o segundo concílio de Nicéia, o segundo concílio de, de Constantinopla, o terceiro concílio de Constantinopla, e por aí vai, né? Mas eu não sei dizer aqui de cabeça o que cada um desses concílios define e questões de data, mas eles já são do século VI para frente, né? Já estamos aí na lista da história, né? Na cronologia, a gente já está no período medieval. Não que isso signifique muita coisa, né? Ninguém experimentou essa mudança do período antigo para o medieval, né? Não é como se um cataclisma acontecesse. Para as pessoas, essa separação cronológica é muito mais para os historiadores do que para quem vivia na época, né? Naturalmente. E o ou a Sant mandou também uma contribuição e falou que o conceito de cristão depende do fato de acreditar no conceito de trindade estabelecido pelo concílio. Grupos religiosos que seguem esse conceito e vai para um neo-arianismo podem ser considerados cristãos? Pergunto isso pois muitos grupos ficou incompleto aqui o final, mas deve ser porque muitos grupos são não trinitários, né? Ou neo-arianos, seria essa a ideia? Bom, essa é mais uma pergunta que é mais um líder religioso que vai responder. Uma figura que foi muito importante no Concílio Vaticano II, né, voltando ao tema do Concílio Vaticano II lá do início da live, é um teólogo alemão chamado Karl Rahner. O Karl Rahner, ele tinha a ideia de que até pessoas que se consideram ateus e de outras religiões podem ser católicos sem saber, podem ser cristãos sem saber, no sentido de uma comunhão efetivamente com Deus, mas eles não são plenamente católicos, porque eles não participam dos sacramentos, né? Que quem oferece é a Igreja Católica e os seus sacerdotes, mas que de alguma forma é a ideia do cristianismo anônimo, né? Então, assim, para ele é possível ser cristão mesmo que você se considere ateu. É uma opinião de um católico. Para outros, eu conheço uma história de uma igreja protestante, batista, se eu não me engano, aqui em Belo Horizonte, ou presbiteriana, acho que é presbiteriano, na verdade, que um dos líderes ali da igreja achava que a comunhão, o momento da ceia, deveria ser feito em um só cálice. Porque Cristo ensinou assim: você tem que passar o cálice. E aí todo mundo vai comungar do mesmo cálice, né? Vai tomar o vinho ou o suco de uva no mesmo cálice. E as outras pessoas da igreja discordavam. O que que ele fez? Ele saiu da igreja e fundou uma igreja própria, chamada mais ou menos Igreja do Cálice Único, Igreja Batista do Cálice Único, uma coisa desse tipo. Então, assim, para ele, esse nível de rigor ritual era fundamental para definir a prática correta cristã, e talvez ele não considerasse cristãos, não sei, talvez ele não considerasse plenamente cristãos quem comungava usando os copinhos de plástico, né, em vez de um cálice único. Então, essa é uma resposta que vai variar muito de grupo para grupo, né? Quem vai definir quem é cristão de fato, né? Cada grupo vai ter o seu próprio conceito e mesmo dentro de grupos diferentes a gente vai ter divergência, como no caso do catolicismo, né? Como eu citei o caso do Karl Rahner, que é mais liberal nesse sentido, né? Tá no extremo ali mais liberal. Inclusive no Concílio Vaticano II tem uma definição também interessante, que é de que o Espírito Santo é a fonte da sabedoria de todas as culturas também. Então, o Espírito Santo é quem. As melhores ideias, por exemplo, o que há de brilho, o que há de divino em outras culturas, por exemplo, uma ideia de sociedade muito bem pensada, confucionista, ou uma ideia de comunhão e de valorização e de contemplação da natureza taoísta, tudo isso vem do Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito Santo, adorado, né, no catolicismo, é aquele que inspira o que há de bom nas outras culturas também. É um negócio que é ao mesmo tempo ecumênico, que valoriza
outras culturas, mas ao mesmo tempo ao contrário, né? Porque ele valoriza outras culturas, mas dizendo que esse valor deriva do Deus adorado por eles, né? Então,